O dia ainda nasce cinza, quando a chuva fina cai sobre as ruas do bairro simples em que o pedreiro Cícero mora. As chuvas desta época do ano castigam o chão, batendo com força, empoçando as águas nos cantos. Ele coloca uma roupa simples, porque logo mais vai fazer um orçamento de um serviço para qual foi chamado. Afinal, ele é um dos pedreiros mais bem conceituados da região. Mas seu trabalho é pesado e deixa suas marcas no corpo, mãos calejadas com seus ombros largos. Na sala de sua casa, pendurada na parede, uma moldura com uma foto antiga dele ao lado de Dona Olívia, sua madrinha que o criou. Na cozinha, Cícero prepara um café. Enquanto toma, percebe que a chuva aumentou. E logo pensa, aquela chuva vai desmanchar muito serviço mal feito por aí. Logo se lembra de quando era um menino, e Dona Olívia ajeitava sua gola da camisa com cuidado, dizendo que era dia de ir ao culto. Ele se lembra como reclamava, como todo menino, queria brincar na rua, mas Dona Olívia insistia. E firme, não tinha jeito. No salão de culto da comunidade, o menino se senta ao lado de Dona Olívia. Não entendia tudo, mas via o respeito com que as pessoas se tratavam. E sempre ouvia o pastor falar sobre fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Lembra que Dona Olívia sempre ajudava a distribuir refeições, cumprimentando cada pessoa pelo nome. E de volta ao presente, ele pega a bolsa com ferramentas, já gastas pelo uso, mas muito limpas e organizadas. Cícero não gosta de improviso, não gosta de serviço mal feito. E antes de sair, faz um breve gesto erguendo suas mãos, como quem agradece por mais um dia de trabalho. A chuva começa a dar trégua quando ele chega à casa de Dona Joana d'Arc, em sua casa simples, mas bem cuidada. Dona Joana d'Arc vai com ele até o fundo do terreno. O chão ainda está úmido pela chuva. Mostra o muro que divide o terreno com o vizinho, que desabou após uma chuva forte. Os blocos quebrados estão espalhados pelo chão. Dona Joana d'Arc explica que precisa consertar, só que não entende bem dessas coisas, mas como ele foi bem indicado, confia que trabalha direito. Cícero escuta mais do que fala, e logo vai observar a base do muro, e percebe que não houve preparo adequado na construção anterior. Ele entende imediatamente o que aconteceu ali, um serviço apressado, material economizado onde não devia, alguém que cobrou como se fosse bem feito, mas entregou algo mal feito. Ao levantar, seus olhos avistam a casa do vizinho. Pela janela lateral, é possível ver a parede recém-rebocada da sala. Percebe que rachaduras já se formam, o acabamento é irregular, o reboco é mal alinhado. Respira fundo e balança a cabeça lentamente, num gesto contido de desaprovação. Vê que muita gente não se esforça para fazer um serviço correto. Douglas, seu ajudante, chega para ver se vai iniciar o trabalho, e observa tudo curioso. Cícero o chama e explica com voz calma que quando se economiza no lugar errado, quem paga depois é o morador. Diz que o serviço tem que ser bem feito. É respeito que se tem por quem confiou o seu dinheiro suado. Douglas escuta em silêncio. O ajudante absorve as palavras, tentando guardar tudo, e Dona Joana d'Arc acompanha a conversa com atenção, sem entender tudo, mas sentindo a honestidade do pedreiro. Cícero se vira para Dona Joana d'Arc e explica de forma simples o que será preciso. Terá que ter o material necessário, sem escolher marcas caras, sem exageros. Diz que o muro tem que ser reforçado e feito direito, e que o custo do serviço será o justo. Nada além disso. Dona Joana d'Arc entende e fica agradecida. Ela diz que já viu muita gente se aproveitar que não entende de construção, mas que sente quando alguém fala a verdade. Cícero apenas concorda com a cabeça. Para ele, aquilo não é favor, é obrigação. Enquanto começa a preparar o local, retirando os restos soltos do muro antigo, seu pensamento volta a Dona Olívia. Lembra-se dela dizendo: caráter não se negocia. Trabalho é dignidade. Que a fé não está só na igreja, mas nas mãos que constroem e não enganam. O som da pá batendo no chão úmido marca o ritmo do dia que começa. Aproveitando que a chuva cessou, Cícero trabalhando em silêncio, consciente de que o valor do serviço não está apenas no que se constrói, mas como se constrói. A luz revela detalhes que a manhã encobria. O chão está úmido das chuvas, apresenta marcas de barro nos tijolos antigos, a divisão do terreno é irregular e frágil. Cícero verifica melhor o muro, o concreto é antigo e esfarela com facilidade. O problema não foi apenas a chuva, faltou fundação correta, faltou amarração, faltou cuidado quando aquilo foi levantado. Anos atrás, ele respira fundo, consciente de que ali não vai bastar remendar. Dona Joana d'Arc se aproxima devagar, segura um caderno pequeno, com anotações feitas à mão. Demonstra sinceridade.
e uma leve ingenuidade ao perguntar: moço, o senhor acha que dá para arrumar mesmo? Vai gastar muito. Ele se levanta, limpa as mãos no pano preso ao cinto e responde: dá sim, dona, mas tem que fazer direito. Se fizer errado agora, sai mais caro depois. Ele explica de novo, dando maiores detalhes, com calma. Ela ouve com atenção as suas explicações. Cícero mostra como será refeita a base e como vai deixar o muro pronto e com sustentação para as próximas chuvas. Por um momento, levemente fecha os olhos, se lembrando quando era adolescente, sentado na sua pequena igreja. O pastor prega com simplicidade. Dona Olívia ouve atentamente. Então Dona Olívia lhe diz algo que nunca mais esqueceu. Ser honesto e fazer seu melhor é o que o Senhor espera de nós. Nada mais. Ele volta ao presente e acompanha Douglas na preparação do terreno. Ele acompanha cada etapa, orientando com paciência o nível correto, o alinhamento, o tempo de espera da massa. Não faz por ele, o ensina enquanto ele faz. O serviço avança ao longo do dia. O peso do trabalho braçal se impõe. Suor, braços cansados, silêncio concentrado. O muro que divide o terreno com o vizinho que desabou começa a tomar forma novamente. Agora firme, alinhado, bem assentado. Quando o trecho final está quase concluído, Cícero se afasta alguns passos. Passa a mão pela superfície ainda úmida, sentindo a solidez. Está simples, mas está correto. Dona Joana d'Arc se aproxima, olha o muro tomando forma novamente. Seus olhos se enchem de gratidão. Deus lhe pague, meu filho. Você não fez como os outros, se aproveitar da minha ignorância e fazer um serviço mal feito. O muro está ótimo. Dona Joana d'Arc segura as mãos de Cícero e, num gesto de agradecimento, lhe beija a mão. Cícero se surpreende. Fica imóvel por um instante. Não esperava por essa atitude. E seus olhos se enchem d'água, engolem seco e sente uma emoção verdadeira. Com aquele gesto, ele reconheceu não apenas o agradecimento de Dona Joana d'Arc, mas a presença viva de tudo que aprendeu de sua madrinha. Da fé, do caminho certo trilhado dia após dia. Ele sorri suavemente, baixa a cabeça e se sente feliz. Douglas observou a cena em silêncio, compreendendo, talvez pela primeira vez, o valor real da honestidade. O trabalho foi feito e o testemunho também. Se gostou de observar as atitudes do pedreiro Cícero, que vieram dos valores anunciados pelo Senhor, dê seu like, ative o sininho e acompanhe nosso canal. Obrigado.